antes da lei de Moisés, já havia lei. Pode parecer que durante algum tempo Deus não havia comunicado lei às pessoas, então parece assim que a gente vivia numa espécie de anarquia ou de um lugar sem lei, ou como na época dos juízes, que todo mundo fazia conforme lhe parecia melhor. Mas o fato é que antes de Deus comunicar a lei ao povo através de Moisés, já havia lei, já havia comunicação da lei. E a paz de Cristo a todos. Que bom que você veio aqui para esse segundo vídeo da série sobre lei e graça. E se porventura você caiu aqui de paraquedas e não sabe onde você está, esse é o segundo vídeo da série sobre lei e graça, em que abordamos aspectos importantes que vão trazer luz ao entendimento sobre, como eu disse no primeiro vídeo, de aspectos importantes sobre a lei de Moisés e o que vinha antes da lei de Moisés e a graça de Jesus. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você pause esse aqui e assista o primeiro vídeo. O link do primeiro vídeo está aqui embaixo na descrição. Importante que você assista na sequência em que a gente coloca. Vai fazer mais sentido sob o ponto de vista didático e na sequência dos vídeos que a gente está postando. Beleza? Eu dizia no vídeo anterior, quando falamos sobre a comunicação eficaz de Deus, aspectos importantes da comunicação de Deus, de que a comunicação pode ter variado na sua forma ao longo das eras, mas não no seu conteúdo. Falamos sobre eras, né, e dividimos em 3 grupos, de Adão até Moisés, de Moisés até Cristo e a partir de Cristo. O que eu queria começar aqui, agora com vocês, antes da lei de Moisés, já havia lei. E isso pode parecer inicialmente meio confuso, ou talvez você nunca possa ter ouvido isso antes. Mas o fato é que quando a gente estuda sobre lei e graça, pode parecer que durante algum tempo Deus não havia comunicado lei às pessoas. Então parece assim que a gente vivia numa espécie de anarquia ou de um lugar sem lei, ou como na época dos juízes, que todo mundo fazia conforme lhe parecia melhor. Mas o fato é que antes de Deus comunicar a lei ao povo através de Moisés, já havia lei, já havia comunicação da lei. Deus anuncia os mandamentos e alguns estatutos. Você vai ver isso muito no livro de Êxodo, Levítico e Números. Mas antes de Deus comunicar isso a Moisés, ele já havia comunicado muita coisa, ou muito mandamento, estatuto, ordenança, aos patriarcas e pessoas antes da geração dos patriarcas. Por exemplo, como é que a gente pode saber, como que a gente pode afirmar esse tipo de coisa? Caim e Abel, no episódio em que Caim mata Abel, eles iam oferecer sacrifícios, né? Abel ofereceu um sacrifício das primícias. Abel era pastor de ovelhas e ele ofereceu um sacrifício das primícias da sua produção. Caim, por sua vez, deveria ter, ou chegou a oferecer, mas deveria ter oferecido das primícias da sua produção, do seu trabalho. Caim era agricultor, né? Mas a Bíblia diz que enquanto Abel ofereceu o melhor da sua produção como pastor, Caim, em contrapartida, depois de um tempo, a Bíblia usa essa expressão, passados um tempo ou depois de algum tempo, Caim ofereceu da sua, né, do seu trabalho, porque ele era agricultor. O que eu quero trazer aqui de entendimento, esclarecimento, é quem foi que ensinou ou comunicou, tanto Caim quanto Abel, de que uma das formas de se relacionar com Deus naquele momento era através de sacrifício. Ou, por exemplo, quando Noé, Gênesis 8:18, quando Noé recebe a orientação ou a autorização de Deus, e Deus abre a porta da arca, e as águas do dilúvio já haviam baixado. Noé, sua família, né, todos os seus filhos, a mulher dos filhos, todos eles saem da arca. A Bíblia diz que Noé ofereceu sacrifício de animais puros. Mas isso é uma comunicação que, de fato, só haveria de ser registrada de forma escrita, né, por Deus, vamos dizer assim, vamos botar escritas entre aspas, mas isso é uma comunicação que viria muito tempo depois com Moisés, no livro de Levítico, capítulo 11, é o que a gente conhece, né, o livro de Levítico, capítulo 11, sobre animais puros e impuros. Como Noé sabia que tipo de animais puros e impuros se poderia ou não oferecer sacrifícios? Mas, por exemplo,
Abraão reconhece um sacerdote, o sacerdote Melquisedeque, e a gente vai, em algum momento na série, trazer, principalmente quando a gente for falar sobre dízimos, trazer a figura de Melquisedeque, mas Abraão reconhece uma figura sacerdotal, alguém que funcionava como um intermediário entre o homem e Deus, que funcionava como um intercessor entre o homem e Deus. E Abraão oferece os dízimos, Gênesis 14. Como Abraão sabia que tinha que oferecer dízimos e como ele pôde identificar a figura de um sacerdote? Isso fica claro, ou precisa ficar claro na minha e na sua cabeça, de que já havia lei antes que houvesse a lei de Moisés. Essas pessoas obedeciam porque ouviram esses e outros aspectos que seriam comunicados ao povo através de Moisés, mas eles já sabiam disso, os patriarcas de Moisés para trás, já havia lei, já havia um entendimento de que Deus tinha mandamentos, Deus tinha ordenanças, Deus tinha estatutos, e exigia que quem se relacionava com ele, quem desejasse caminhar a jornada de fé com Deus, precisaria obedecer esses aspectos. Veja o que está escrito em Gênesis, capítulo 26, verso 5. E antes da gente ler, deixa eu dar um contexto para você. Abraão, quando a terra passou por um grande período de fome, desceu ao Egito em busca de comida. E até o episódio em que ele conta uma meia-verdade de que Sara seria sua irmã e não a sua esposa. Eu digo meia-verdade porque, de fato, Sara era meia-irmã. Mas a gente sabe que Sara nunca foi para Abraão, né, e para a história da construção do povo hebreu, ela nunca foi irmã de Abraão. A figura que Sara ocupava era de esposa, de mulher de Abraão. Mas porque ela era muito bonita. E o contexto daquela época sugeria que ele pudesse ser morto por causa da esposa, né? Ele mente dizendo que ela era esposa. Todo esse contexto. E Abraão vai para o Egito e tudo isso acontece por causa da fome. No livro de Gênesis, capítulo 26, que a gente vai ler agora, no verso 5, acontece o mesmo período de fome ou o mesmo processo de falta de alimentos que havia acontecido com Abraão. Tanto é que a Bíblia começa dizendo, no capítulo 26, que houve fome nos tempos de Isaac, e agora é o relacionamento, a narrativa que aponta para Isaac, já não é mais Abraão. Abraão ainda era vivo, mas a narrativa aponta para Isaac, que houve fome nos tempos de Isaac, assim como acontecia nos tempos de Abraão, ou como ocorreu nos tempos de Abraão. Mas Deus deu uma ordem para Isaac e disse: olha, teu pai foi para o Egito, mas você não vá para o Egito. Eu vou fazer você prosperar aqui no meio desse deserto, mas você não vai para o Egito. O homem, ele repete experiências que já foram provadas com o tempo, né? O homem vai repetir modelos de imitação que já foram experimentados. Então, se deu certo com meu pai, na cabeça de Isaac, vai dar certo comigo. Se ele foi buscar, e o Egito era o celeiro do mundo naquela época, se deu certo, vai ter que dar certo comigo. Mas Deus disse: olha, você precisa caminhar em fé e confiança comigo. Não vai para o Egito. E aí ele explica que abençoou Abraão e pretendia abençoar Isaac da mesma forma. E o verso 5, a palavra de Deus diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, que obediência há, que mandamentos, que estatutos, que leis, que preceitos Deus estava falando? É óbvio que antes da lei de Moisés, Deus já havia comunicado em algum momento as suas leis, seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, né? O que no final ele ainda chama de as minhas leis. Não é porque isso não está registrado para gerações futuras, tipo eu e você, que isso não tenha acontecido. E a prova de que isso aconteceu é o que a gente acabou de ler. Então, aqui, de forma evidente no texto, a gente tem uma menção de que sempre houve lei. Para a gente, de alguma forma, corrigir essa ideia de que não há lei. De alguma forma, houve um período de silêncio e as pessoas se relacionavam com Deus de acordo com a cabeça delas, ou como elas queriam. Outro trecho do Velho Testamento, nas Escrituras, na parte dos profetas, em que corrobora com essa ideia. Malaquias capítulo 3, verso 7. Né? Do verso 6 ao 12, é um contexto que sempre está relacionado à leitura de dízimos e ofertas, e a gente está muito habituado na cabeça de muita gente sobre dízimos e ofertas, mas o livro de Malaquias tem uma abordagem muito mais ampla do que meramente dízimos e ofertas. O profeta, a mando de Deus,
está trazendo a ideia de que Deus precisa ser honrado e que Deus está cobrando essa honra e de que uma das formas pelas quais os homens estavam desonrando a Deus é porque roubavam os dízimos e as ofertas. No verso 7, olha o que o profeta Malaquias diz: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Veja essa expressão, desde os dias dos vossos pais. Talvez na versão que você tenha, tá? Desde os dias dos seus antepassados. Essa ideia de antepassados, ou essa expressão, dia dos vossos pais, essa palavra no original, significa alguém que constitui uma casa, ou alguém pela qual uma casa é constituída. E quando a gente está falando sobre casa, nesse ponto de vista, ou sobre geração, nação, isso sempre apontou para os patriarcas, desde a figura de Abraão, passando por Isaac e passando por Jacó. Então é óbvio que o profeta estava dizendo, olha, desde aquela época, quando nem havia a lei de Moisés, vocês permanecem se desviando, ou seja, desobedecendo. E só pode existir a ideia da desobediência quando existe algo pelo qual eu e você vamos obedecer. Então isso é evidente, eu estou trazendo alguns textos para deixar bem claro e evidente de que havia lei antes da lei. E esse entendimento é muito importante. Surge uma pergunta: qual a diferença entre a lei de Moisés e essas leis que as escrituras estão trazendo aqui, as leis que foram comunicadas antes de Moisés? Qual seria então a diferença entre essas leis? E a resposta é muito simples: nenhuma. Nenhuma diferença. Porque a mesma coisa que Deus exigiu de Adão, de Abel, de Caim, de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu estou citando alguns dos principais, mas a mesma coisa que Deus exigiu nessa era que vai de Adão até Moisés, foi a mesma coisa que Deus exigiu. São as mesmas coisas, aqui eu estou falando de conceitos ou princípios, são as mesmas observâncias que Deus exigiu do período que vai de Moisés até Jesus e que o nosso Senhor Jesus passou a exigir na sua lei para que eu e você obedeçamos. Do que eu estou falando? Existem aspectos da lei, a gente falou isso no vídeo passado, que eles são vinculados, ou seja, de toda a comunicação da lei, estão sempre vinculados ao caráter de Deus. Por exemplo, a lei, seja antes de Moisés, depois de Moisés, ou a lei de Cristo, ela é santa, porque o caráter de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo é um caráter de santidade. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 20, versos 7 e 8, a Bíblia diz: eu sou o Senhor que os santifico. Esses pilares, eles acompanham de forma vinculada. O caráter de Deus está sempre vinculado a princípios que são aplicados na sua lei e que precisam ser observados. Eu falei de santidade, mas a lei de Deus exige e exigiu, tanto daquele povo quanto de mim e de você, obediência. A lei de Deus é justa, a lei de Deus é íntegra, a lei de Deus transmite fidelidade de Deus. Então não havia diferença entre leis que foram comunicadas antes de Moisés para as leis que Moisés comunicou. Elas respondiam e estavam vinculadas a um mesmo princípio ou a princípios que são esses que eu acabei de citar. Então, nesse entendimento, a gente começa a trazer um outro conceito que eu queria abordar aqui, que é a diferença entre lei cerimonial e lei moral. O que foi transmitido por Moisés no Monte Sinai e que o povo recebe e que a gente passou a chamar de lei de Moisés, são leis cerimoniais. Mas a verdade é que uma lei moral está vinculada à moralidade do caráter de Deus, ela sempre existiu. Romanos capítulo 5, verso 13, eu estou lendo aqui agora na Nova Versão Transformadora, Paulo diz: é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. E aqui a lei é a lei de Moisés. Ou seja, havia pecado antes que a lei fosse concedida. Mas porque ela não existia, os seus pecados não foram levados em conta. Paulo não está dizendo que aquilo não era pecado e que Deus não classificou aquilo como pecado, mas que ele, na soberania dele, decidiu não levar em conta. É uma forma de Deus responder que ele faz o que ele quer na soberania dele, conforme ele decide, e ele não precisa dar satisfação nem para mim, nem para você. Mas o fato é que
O verso 13 de Romanos 5 diz que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. A figura do pecado, que é a queda, né, e a definição de pecado, segundo a própria Escritura, 1 de João capítulo 3, verso 4, é que pecado é transgressão da lei. Então, se havia pecado antes que a lei de Moisés fosse concedida, significa que havia lei antes da lei de Moisés. E que, se havia lei, houve transgressão, porque a nossa natureza, a natureza do homem, é carnal. Isso corrobora ainda mais a ideia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, de que antes de Moisés sempre houve lei. A diferença entre a lei de Moisés e a lei que vigorava ou que existia antes de Moisés é que uma lei era uma lei moral, ou seja, obedecia e estava vinculada ao caráter de Deus e sempre esteve, mas a lei de Moisés foi dada por Deus, né, para Moisés e para o povo como uma forma de lei cerimonial, uma lei que comunicava figuras, cerimônias. A gente lê o verso 13, deixa eu ler agora o verso 14, também na Nova Versão Transformadora, para a gente aprofundar um pouco mais esse conceito de lei cerimonial e lei moral. Romanos 5,14 diz assim: mesmo assim, ou seja, mesmo não havendo lei antes, mesmo não sendo entregue a lei a partir de Moisés, tendo uma lei escrita em pedra, mesmo não havendo lei antes, do tempo de Adão até o tempo de Moisés, todos morreram. Essa ideia de morte aqui, obviamente, além de ser uma morte física, é uma morte espiritual. E a Bíblia classifica que, Romanos 6,23, né, um pouco depois dessa leitura, o salário do pecado é a morte. Então, salário do pecado, pecado é transgressão da lei, o resultado de se transgredir a lei é morrer, né? E não só morte física, mas morte espiritual. Então, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Está falando de Cristo. Mas observe o que ele disse, olha, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus. Ou seja, havia ocorrido uma comunicação da lei de forma explícita, né, da lei moral. Antes da lei de Moisés, havia tido uma comunicação explícita e Deus disse, olha, até os que não desobedeceram, eles morreram. E, inclusive, aos que desobedeceram, como Adão. Então, ele está trazendo a figura da desobediência para ratificar o que falou no verso anterior. Ou seja, sempre houve lei e o fato cabal que houve lei é que houve pecado e o pecado é a desobediência da lei. Mas ainda sobre lei moral, a gente diz, como eu falei anteriormente, que uma lei ela é moral porque ela reflete o caráter de Deus, né? Um caráter moral de Deus na essência dessa lei. Deus é santo, Deus é justo, Deus é íntegro, Deus é eterno, Deus é fiel. A palavra de Deus, a sua lei, ela é eterna, ela não é transitória, ela não tem necessidade de ser ajustada, e a gente vai entender isso nos próximos vídeos, né? Porque a gente fala de mudança de lei e faz parecer que em algum momento Deus foi pego de surpresa e se equivocou e percebeu que precisava ajustar alguma coisa, e não é bem assim. Aliás, não é assim. Mas eu dizia que Deus é santo, então a sua lei vai refletir santidade. Deus é justo e a sua lei reflete justiça. Deus é íntegro e a sua lei reflete integridade. Todos os traços da lei, seja ela cerimonial ou moral, e lei cerimonial entenda a lei de Moisés, todos esses traços da lei vão refletir de fato e obrigatoriamente esse atributo ou esses atributos de Deus. Por outro lado, a lei cerimonial vai refletir, é uma lei que reflete figurativamente ou figuradamente algo, como eu gosto de dizer e usar essa expressão, uma encenação, uma espécie de encenação profética, né? Até que chegasse o que Paulo falou em Gálatas, capítulo 4, verso 4, a plenitude dos tempos, né? A ideia de um tempo do pleros, né? De um tempo em que o entendimento seria ampliado, o conceito seria aprofundado, né? E Cristo se manifestasse para cumprir de forma física e profética aspectos dessa lei que era figurada. Então, por um período de tempo, né, de Moisés até Cristo, houve a entrega de uma lei que era cerimonial, que apontava de forma profética o seu cumprimento na figura de Cristo
E alguns aspectos dessa lei eles eram meramente cerimoniais, ou seja, eles apontavam, eles não refletiam a ideia. O escritor de Hebreus diz que a lei não era a imagem exata de algo, mas sim uma sombra, que não podia, né, como uma sombra, ela só reflete a imagem de alguma coisa, ela não tinha o reflexo real do que realmente Deus desejava para sua lei. Era sombra de bens vindouros, ou seja, era meramente uma figura apontando, uma cerimônia apontando para um dia, de forma física e real, e espiritual e profética, Cristo viria cumprir. Por exemplo, se sacrificavam animais em função do pecado. Isso era uma figura, uma alegoria ou uma prática, de fato, era uma prática que o gesto era alegórico, era simbólico, que apontava que um dia viria o Cordeiro de Deus, qual João falou em João, qual João Batista disse, né? Isso está registrado em João, Evangelho de João 1:29. Viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque aqueles cordeiros, e essa é a expressão kippur, ou kippurim, significa cobrir, ou seja, era uma espécie de cobertura, era uma espécie provisória de que Deus usava aquilo e tolerava os pecados de forma provisória, até que o Cordeiro definitivo viesse e se entregasse por mim e por você, para remover pecados. Isso é o que a gente chama de lei cerimonial. São leis que têm a sua prática de forma física, mas que são cerimônias que apontam para um momento futuro que viria a se cumprir em Cristo. Essa ideia de lei cerimonial e de lei moral se mescla porque Deus decidiu que, de uma forma cerimonial, ele ia trazer para mim e para você em entendimento, né? Ou para aquele povo também, sobre prazo e propósito da lei. A lei de Moisés tinha um prazo determinado de vigência, e a gente vai ver isso nos próximos vídeos, mas ela também tinha um propósito, ou seja, quando o propósito dessa lei fosse atingido, cumprido, ela sairia de cena para que uma lei, que seria uma lei maior, suportada num sacerdócio maior e vinculada a promessas maiores, como o escritor de Hebreus diz, passasse a vigorar, né? O que tanto Paulo quanto o escritor de Hebreus chamaram de sombra de bens vindouros, essa lei. Ou seja, uma sombra, um reflexo do que Cristo viria fazer. Essa lei que foi dada a Moisés como cerimônia, como alegoria, só teria um entendimento pleno, né? E até na figura de Cristo, muita gente naquela época permaneceu sem esse entendimento pleno. Por isso que eu fiz questão de começar esses vídeos, né, tanto o anterior quanto esse, falando sobre a ideia de comunicação, porque Cristo veio ajustar também o entendimento e a comunicação dos judeus, que não haviam compreendido na forma plena o propósito da lei de Moisés. Então, no próximo vídeo, eu quero abordar um aspecto importante que faz todo sentido, né, nessa construção que a gente está fazendo aqui sobre lei e graça, e entender por que Deus deixa uma lei que ela era meramente cerimonial, alegórica, apontava para um cumprimento futuro. Por que que Deus deixa isso? Qual era o prazo dessa lei? Entender vigência, até onde essa lei durou, e qual era o propósito. Então, se eu tenho uma lei que vai ser encerrada, por que que eu não dou logo a lei definitiva? Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai entender questões relacionadas a respeito de prazo e propósito da lei. Então, eu te espero no próximo vídeo e que Deus te abençoe.